gente, tudo bem com vocês? Estou chegando para fechar o Campeonato Brasileiro, né? A minha análise agora, né? Porque o Eduardo analisou no domingo com vocês muito bem analisado. O meu parceiro de milhões, Eduardo Rubim, baita narrador, comentarista, enfim, idealizador desse projeto Lido Esportes, um projeto apaixonado pelo futebol. E a gente tá aqui para analisar, né? E ter a companhia de vocês também, analisando com a gente o que vocês acham desse Campeonato Brasileiro. Está embolado ou não? Está embolado ou não? Quem pode ser o campeão, na opinião de vocês? Mas antes de analisar, deixe, né, o seu like aqui no vídeo, comentário. E se você não é inscrito, se está chegando agora, se inscreva. Faça como o Eduardo dizem para vocês, né? Não paga nada, ainda é de graça, então vai lá, se inscreva no canal e nos ajude a crescer cada vez mais o Lido Esportes. Muito bem, chega de enrolação, vamos lá analisar o Campeonato Brasileiro, Série A, 17ª rodada, para vocês, que teve a retomada do Palmeiras na liderança, vencendo o Cuiabá por 1-0. Venceu ontem por 1-0, fechou a 17ª rodada, então voltou à liderança. Mas no domingo a gente teve ainda a confirmação da vitória do Atlético Mineiro sobre o Botafogo, né? O Atlético Mineiro ainda teve um gol anulado, o Botafogo então perdeu para o Atlético Mineiro, que retomou a vice-liderança e foi líder até o jogo do Palmeiras. Aí tivemos Atlético Goianiense 0, Fortaleza 1. América Mineiro perdeu para o Bragantino por 3-0. E o Palmeiras fechou ontem, né, jogando em casa, vencendo, particularmente para mim, uma vitória magra, mas o que vale é vencer. Venceu, fez os 3 pontos e é o líder com 2 pontos de vantagem sobre o Atlético Mineiro, sobre o Galo Porco. Então é o líder do Campeonato Brasileiro neste momento com 33 pontos, seguindo do Atlético Mineiro com 31. Corinthians é o terceiro com 29 e fechando o G4 o Internacional. O Internacional, que é o próximo jogo que você acompanha aqui no Lido Esportes. Inter e São Paulo, né, pela 18ª rodada no estádio Beira-Rio. O Inter recebe o São Paulo e a gente vai estar transmitindo para você a partir das 8h15, Inter e São Paulo, com uma equipe de milhões do Lido. Uma coisa interessante, que eu acho que o Eduardo deve ter comentado aqui com vocês também, né, se ele não comentou, estou comentando agora, que é o seguinte: até o 6º colocado tem um equilíbrio ali, né? O Atlético Paranaense, que enfrentou o Inter, tá com 28 pontos, seguido do Fluminense, que tem 28, e o Inter 29. Aí o Corinthians tem 29 pontos, mas aí vem o critério de desempate, né? O Inter tem 7 vitórias contra 8 do Corinthians, né? Então, pelo número de vitórias, o Corinthians é o terceiro. O Corinthians que perdeu pro Ceará na última rodada por 3-1. Mas uma coisa interessante também é que se o Inter venceu o São Paulo, ele é o vice-líder do campeonato até o jogo do Atlético Mineiro, né? O Inter consegue a vice-liderança porque chega a 32 pontos, né, vice-líder, e o Corinthians tem 32, fica 1 ponto do líder, mas precisa vencer o São Paulo, jogo que eu acho difícil, né, mas não impossível do que o Inter vença. E não é o lado do setorista aqui que tá falando, mas pela boa campanha que o Inter vem fazendo no campeonato e também na Sul-Americana. Então, a 18ª rodada a gente vai ter o quê? Abrindo hoje, o Ceará recebe o Avaí às 9h30 da noite. O Bragantino, né, na quarta-feira, recebe o Fortaleza às 7h. Goiás e Fluminense às 7h da noite também. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense às 7h. Flamengo recebe o Juventude que está numa situação bem delicada, é o último colocado com 13 pontos, né? Empatou contra o Goiás na última rodada, a situação está bem difícil. O Inter recebe o São Paulo às 8h30 no Beira-Rio. Jogo, mais uma vez, lembrando a você que vai ser transmitido aqui pelo Lido Esportes às 8h15 da noite, com a pré-jornada de apresentação, com a apresentação de Eduardo Rubim. Você acompanha então às 8h15, Inter e São Paulo.
Aí, às 9h30, jogo que interessa pro Inter, porque pro Inter ser vice-líder, o Corinthians precisa tropeçar contra o Coritiba, o que eu acho um pouco improvável depois da derrota da última rodada pro Ceará, mas, né, o Corinthians recebe o Coritiba em casa às 9h30 na quarta-feira. Santos recebe o Botafogo na quarta. E na quinta, fechando a 18ª rodada, temos Cuiabá e Atlético Mineiro às 7h. América Mineiro e Palmeiras fecham então a rodada, né? O último jogo da 18ª rodada às 8 da noite. O Atlético Mineiro precisa perder esse jogo pro Inter seguir na vice-liderança. O Inter tem que torcer, na verdade, pro Corinthians e pro Atlético Mineiro não pontuarem nesta rodada, mas o Inter também precisa vencer, né? Porque não adianta apenas empatar, né? Tem que vencer para ser o vice-líder da competição, porque daí, se o Inter empatar, ele chega a 30 pontos e daí seria o terceiro colocado, já que o Atlético Mineiro teria 31 pontos caso perca e o Inter só empate. E uma coisa curiosa que eu estava olhando aqui na tabela, pessoal, é que o Juventude tem 13 pontos, seguido do Fortaleza com 14, o Atlético Goianiense com 17 e o América Mineiro com 18. E aí o último time livre da zona da degola, como a gente diz, é o Curitiba com 19. Então a gente vê o equilíbrio desse Campeonato Brasileiro Série A, né? O equilíbrio tanto na parte de cima como na parte de baixo. Qual vai ser o time que vai cair? Né? Qual vai ser o time? Na zona da degola eu acho muito difícil que o Juventude consiga, né, sair da lanterna. Mas pode haver uma reviravolta, o que eu acho difícil. A gente está indo já quase pro retorno da competição, mas a gente vê um equilíbrio também na parte de baixo, assim como na parte de cima a gente vê também, né? Bom, o Campeonato Brasileiro Série B, temos hoje o Grêmio enfrentando o Brusque a partir das 7 horas da noite. Fora de casa, o Grêmio que venceu bem a Tombense, como o Eduardo falou aqui, por 3-0. Eu acho que agora engrenou no G4, no relacionamento com o G4, né, depois da desconfiança, depois daquele conhecimento, né? Será que o Grêmio vai conseguir daquele encontro, daquele flerte com o G4? O Grêmio deu match finalmente com o G4 da competição e vai fechar o retorno no G4. Mas se vencer o Brusque e o Bahia não vencer e o Vasco também, o Grêmio dorme na vice-liderança, né? Pode acontecer? Pode realmente acontecer. O Bahia, né, enfrenta o CRB em casa. O Bahia enfrenta o CRB em casa, também às 7 de hoje, jogo que vai ser junto com o jogo do Grêmio, né? Bahia e CRB. O Bahia que é o terceiro, se o Grêmio vencer e o Bahia não vencer, o Grêmio assume a vice-liderança. E o Vasco, ele recebe então o Vasco nessa rodada, na 19ª rodada, né? A gente tem Vasco e Ituano, jogam também hoje às 9h30. Então são esses jogos que o Grêmio vai ficar de olho no Campeonato Brasileiro. A Série B é o seguinte, temos então Cruzeiro com 41, Vasco com 34, Bahia com 33 e Grêmio com 32. Né? A gente vê ali também que, assim como na Série A, tem um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio ali dos times. Na 19ª rodada, o Grêmio enfrenta agora o Brusque. Né? Ontem a gente teve o Sport empatando em 0-0 com o Vila Nova. Aliás, teve polêmica nesse jogo. O Lisca, né, foi muito vaiado, já dizem bots de que ele pode assinar com o Santos. E aí teve muitas vaias e torcedores jogando coisas no técnico Lisca, um baita técnico, ao meu ver, assim, de
de que tinha que ter uma chance maior em outros clubes, não desmerecendo o esporte, mas enfim, eu acho que por conhecer, ele tem um conhecimento, sim, e eu sou suspeita porque, enfim, gosto muito dele, mas então tivemos ontem o jogo do Sport contra o Vila Nova, 0-0, né, abrindo a 19ª rodada. Brusque e Grêmio se enfrentam às 7, né? Londrina e Sampaio Corrêa também às 7. Bahia e CRB se enfrentam às 7 também. Tombense e Criciúma às 7, jogos das 7. Vasco e Ituano às 7. Amanhã tem Ponte Preta e Náutico às 7. CSA e Cruzeiro às 7. Chapecoense e Guarani às 7. E Novo Horizontino e Operário. Aliás, o Grêmio, né, vai tentar quebrar o que não conseguiu fazer desde quando enfrentou o Operário. Não vence fora de casa 7 jogos no Campeonato Brasileiro Série B, mas também vai manter a invencibilidade de 12 partidas, né? 12 partidas sem perder. O Grêmio vai ir nesse embalo, fez 2 jogos muito interessantes, um contra o Náutico e o outro contra o Tombense, que você acompanhou aqui no Lidu Esportes. Então o Grêmio vai enfrentar o Brusque fora de casa, tentando manter a boa fase, né? O encontro, né? Esse casamento aí com o G4 e talvez namorar um pouquinho a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, caso o Bahia, que tem 33, e o Vasco não vençam seus jogos, né? Então fica o seguinte, recapitulando: Cruzeiro 41 pontos é o líder, Vasco é o vice-líder com 34, Bahia 33 e o Grêmio fechando o G4 com 32. Lá na parte de baixo da tabela temos o CSA com 19, o Náutico com 18, o Guarani com 17 e o Vila Nova com 14, né? A Ponte Preta é o último time ali que respira fora da zona do rebaixamento, né? Para a terceira divisão, com 19 pontos. Temos o mesmo equilíbrio que temos no Campeonato Brasileiro Série A, temos no Campeonato Brasileiro Série B. Então, né? Esses jogos aí são importantes. Né, o Cruzeiro contra o CSA vem muito bem, assim, apesar de ter alguns tropeços. Eu acho que é um grande favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro Série B, né? O Vasco também vinha muito bem, mas também tropeçou. O Bahia também. É aquela questão de parâmetro, né? Da média, assim, uma hora ia acontecer com o Cruzeiro, com o Bahia, com o Vasco. O Grêmio finalmente conseguiu se reencontrar e conseguiu ficar e vai fechar o turno no G4 ali, né, da competição, que era o objetivo do clube, né, que a gente espera que realmente volte para a Série A, assim como o Cruzeiro, Vasco, até o Bahia voltem para a Série A. O Sport também vem logo em seguida ali com 27 pontos, e aí o Sampaio Corrêa, Tombense na 7ª colocação. Enfim, assim como na Série A, o Campeonato Brasileiro Série B também tem um embalo, né, de embolo ali, né, dos times embolados. Se o Grêmio vencer hoje, o Vasco e o Bahia não vencer, o Grêmio dorme na vice-liderança da competição, assim como o Inter, se vencer o seu jogo contra o São Paulo e o Atlético Mineiro não pontuar, né, e o Corinthians também não, é o vice-líder. O campeonato do embolo, né, na minha análise aí, não tem grande favorito na Série A para conquistar o título. Assim, então fechamos a régua, né, da 18ª rodada, projetando então a 18ª não, gente, a 17ª, a 18ª rodada, e o Grêmio e Brusque, né, e também Londrina, Sampaio Corrêa, Bahia, CRB, Tombense, Criciúma, Vasco, Ituano, Ponte Preta e Náutico, CSA, Cruzeiro, Chapecoense, Guarani, Novo Horizontino e Operário, a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro Série B sempre tem uma rodada um pouco à frente, né, da Série A, que começou antes. E o Campeonato Brasileiro termina antes da Copa do Mundo, gente, que teremos em novembro. Então é isso aí, gente. Chega de mais delonga, eu fiquei falando aqui, parecia que eu tava num boteco, né, conversando aqui com vocês. O Boteco do Lidu. Belo programa pra gente pensar. Mas é isso, gente. Valeu aí por acompanhar o vídeo. Lidu Esporte Clube com a minha análise, fechando
a 17ª rodada, abrindo a 18ª rodada. Temos a Copa do Brasil, que o Eduardo Rubim vai comentar, vai analisar aqui para vocês a partir de falar, né, trazer uma projetação, enfim, falar dos jogos que vai acontecer na quinta-feira. E é isso, gente, para vocês saberem todas essas informações, e só lembrar vocês que amanhã temos Inter e São Paulo, às 8h15 da noite. Você pode acompanhar a gente no Instagram Lidu_Esportes e ficar por dentro de todos os detalhes, de todas as informações do canal, bastidores, e enfim, lá no Lidu Esportes, você acompanha no Instagram, tá bom, gente? É isso, boa semana, a gente se vê, valeu pela companhia, obrigado e até a próxima.